Zion é a palavra inglesa para Sião, ou seja, Israel, a terra prometida judaico-cristã. Em Matrix, popularmente conhecido como Matrix, as máquinas, dotadas de inteligência artificial, lutaram contra a raça humana e a escravizaram. No decorrer da trilogia, nos é informado que Zion, a cidade humana que se tornou o último lar e reduto na luta contra as máquinas, não só era uma concessão delas, mas também parte mesmo do processo de dominação que elas impuseram à humanidade. Elas criaram Zion, e por um processo que é explicitado nos filmes, mantinham sempre um pequeno contingente humano lá, que seria, no decorrer das eras, aniquilado. Não sei dizer se as agora irmãs Wachowski conheciam a história que vai ser tratada aqui, mas há algo em comum entre a Zion das máquinas e a Sião do nosso tempo. E essa história tem como pano de fundo a colaboração entre nazistas e judeus sionistas na década de 30 e a fundação do Estado de Israel. Vamos começar a contar essa história pelo sionismo. A palavra sionismo vem de Sião e designava o movimento político que defendia a existência de um Estado nacional judaico, independente e soberano, no território onde historicamente existiu o antigo Reino de Israel. No entanto, a Palestina da década de 30 era controlada pela Inglaterra, que rejeitava a existência de um Israel independente na região, apesar da famosa e bajuladora Declaração Balfour. Quando Hitler ascendeu ao poder na Alemanha, um acordo foi estabelecido entre o regime nazista e a Federação Sionista da Alemanha. O chamado Acordo de Transferência, ou Havará, estabelecia que o judeu interessado em sair da Alemanha e ir para a Palestina poderia vender seus bens ao governo alemão e resgatar 75% dele quando chegasse ao destino. Uma vez lá, através do Banco Anglo-Palestino e da Agência Judaica para a Terra de Israel, o imigrante resgatava parte do que tinha sido vendido ao governo alemão e parte do dinheiro era usado para comprar bens agrícolas e não agrícolas alemães, tais como material para construção, carros, tratores, ônibus, ferramentas, tudo que fosse necessário para forjar estradas, redes de água e esgoto, comprar e colonizar terras e, em suma, criar uma infraestrutura capaz de receber e acomodar o contingente de imigrantes judeus que viriam então da Alemanha. O judeu e escritor Edwin Black, conhecido por sua corajosa luta pelas causas judaicas, no seu livro The Transfer Agreement, parece afirmar que sem o acordo Havará, não teria sido possível criar rapidamente uma infraestrutura capaz de suportar uma colonização rápida e de larga escala, como a que se deu. Ainda, segundo Black, o montante financeiro transferido da Alemanha para a colonização judaica na Palestina, em valores atuais, alcançaria os 2 bilhões de dólares. Na revista eletrônica judaica Ynet News, podemos ler a seguinte matéria: Um nazista viaja à Palestina. Abre aspas. Em 1933, o oficial nazista SS Leopold von Mildestein, do Escritório de Assuntos Judaicos, viajou para a Palestina com o juiz judeu-alemão Dr. Kurt Tuttler e suas esposas. Mildestein voltou da Palestina animado com o que viu. Em seus escritos, ele escreveu como os judeus estavam trabalhando a terra, secando pântanos e realizando a ideia sionista, e elogiou o sionismo por beneficiar tanto os judeus quanto o mundo. O ministro da propaganda do Terceiro Reich, Joseph Goebbels, também gostou muito da narrativa apresentada por Mildestein. Goebbels usou o jornal Der Angriff, que ele fundou em 1927, para transmitir essa ideia aos alemães. Em 1934, o jornal publicou uma série de 12 artigos de Mildestein, intitulada Um nazista viaja para a Palestina. Como parte do projeto, o Partido Nazista produziu uma série de pequenas moedas,
Um lado das moedas exibia uma estrela de Davi com a legenda "Um nazista viaja para a Palestina", e o outro lado exibia uma suástica com o nome do jornal, Ungrif. Essas moedas, usadas para promover os artigos sionistas da terra de Israel, foram dadas como um presente gratuito a qualquer pessoa que comprasse uma assinatura do jornal, como uma espécie de promoção de vendas, fecha aspas. O acordo que viria a se estabelecer entre nazistas e sionistas garantia uma ampliação de negócios e lucros para ambos os lados. Um dos pontos do acordo estabelecia que os agentes sionistas não tinham apenas que comprar bens industriais alemães, mas também lhes garantir, através de sua influência, um mercado comercial aberto no Oriente Médio para os produtos do Reich. Em troca, boa parte da produção das fazendas e dos empreendimentos agrícolas judaicos na Palestina da colonização tinham como seu comprador número 1 a Alemanha nazista. Assim, a Alemanha ganhou um mercado de exportação confiável, em uma época em que sua economia estava um tanto prejudicada pelos vários boicotes judeus em todo o mundo. E por outro lado, 50 mil judeus estabeleceram uma vida nova na Palestina. É sabido também que cerca de 30 mil judeus escaparam para Xangai, na China, provavelmente sob o acordo de transferência. Tudo era feito sem a permissão da Inglaterra, que mandava no território e impunha duríssimas restrições imigratórias, o que tornava o acordo de transferência nazi-sionista ilegal. Em 1938, os árabes pressionaram as autoridades britânicas contra a onda de imigração em massa promovida pelos sionistas. Assim, em 1939, a Inglaterra decretou o fim das imigrações judaicas. Antes disso, o imigrante aceito poderia pagar por um certificado de permissão caríssimo, à época 1.000 libras palestinas ou 5.000 Reichsmarks, o que impossibilitava que judeus pobres emigrassem. No entanto, Havará ilegalmente tornou possível que os judeus, mesmo os menos ricos, imigrassem, através de créditos de longo prazo. Nesse cenário, agentes do Mossad Aliyabet e oficiais SS da Gestapo cooperaram juntos. Em dezembro de 1938, Himmler ordenou que os prisioneiros judeus em campos de concentração que desejassem imigrar fossem libertados. Os agentes do Mossad foram autorizados a entrar nos campos para recrutar judeus dispostos a ir para a Palestina em navios de imigração ilegal. A própria Gestapo alugou navios adequados para esse fim e mesmo cobriu parte dos custos. O judeu e trotskista Lenny Brenner, editor da 51 Zionist Documents, descobriu que muitos judeus sionistas estavam ansiosos para trabalhar com os nazistas. O Haganah, o braço militar da agência judaica, a milícia sionista trabalhista, obteve permissão para negociar diretamente com as SS. Na verdade, era concedido ao movimento sionista, próximos do regime, ser o único movimento político permitido, e ainda assim andar uniformizados e hastear sua bandeira azul e branca junto com a suástica alemã. Os agentes da Haganah eram idealistas nacionalistas. Eles não só não apoiavam o comunismo, como também as políticas britânico-árabes na Palestina. Em 1940, Stergan enviou um memorando a um diplomata alemão em Beirute, sugerindo que judeus poloneses pudessem receber treinamento militar alemão para se bater contra os britânicos na Palestina. O objetivo era alcançar, o mais rápido possível, uma maioria judaica na Palestina. Portanto, diante desse cenário insólito e instável, os sionistas acharam necessário trabalhar para e com a Alemanha, fornecendo espionagem e inteligência, desde que isso não se opusesse a seus próprios objetivos políticos. Apoiar a política externa alemã no Oriente Próximo, encontrar fontes de petróleo para o Reich alemão, sem aparecer diante das esferas de interesse britânicas.
Em 1936, o jornal Angriff do Dr. Goebbels entrevistou Georg Karesk, o comissário judeu do Reich para assuntos culturais judaicos. Karesk expressou sua vontade de apoiar as leis de Nuremberg, contando que elas respeitassem o outro, ou seja, os judeus comuns não ideológicos, que seriam então alienados. No final de fevereiro de 1937, Feivel Polks, um representante do movimento Haganah, encontrou os oficiais SS Herbert Hagen e Adolf Eichmann no restaurante Traube, em Berlim, para discussões amigáveis sobre maneiras adequadas de enganar as autoridades britânicas, consideradas muito rígidas em suas limitações de migração para a Palestina. Polks exigiu aí que os alemães impedissem os judeus de se mudarem para outros países. Há relatos de que os judeus alemães não eram muito partidários da Palestina e que preferiam se estabelecer em outros países. Diante disto, Adolf Eichmann fez uma viagem a Haifa com o oficial SS Herbert Hagen em 26 de setembro de 1937 para investigar a viabilidade de um futuro Estado judaico na Palestina. Quando a América entrou na guerra em 1941, a conexão Havará foi encerrada e a transferência de capital tornou-se muito difícil, mas as contas de transferência ainda permaneceram, sob os cuidados de dois bancos judeus privados até o final da guerra, MM Warburg, em Hamburgo, e EI Wassermann, em Berlim. Quem chegou até aqui nesse vídeo pode estar se perguntando: e quanto à posição de Hitler sobre o sionismo e a questão da imigração judaica para a Palestina? Como ele se colocava diante disto? Ele, em verdade, reviu pessoalmente toda essa questão. E no início de 1938, apesar de seu ceticismo de longa data das ambições sionistas e receio de que suas políticas pudessem contribuir para a formação de um Estado judeu, decidiu apoiar a imigração judaica para a Palestina de forma ainda mais vigorosa. Talvez, e possivelmente, a perspectiva de livrar a Alemanha de seus judeus, concluiu ele, superava os perigos possíveis. Parece até justo pensar que, na imaginação de Hitler, se porventura uma nacionalidade judaica conseguisse emergir do mar de palestinos e lhe ameaçasse de alguma forma, ele responderia com uma intervenção bélica na região. No entanto, há ainda outras compreensões possíveis da questão. A historiadora Veronica Krasniar-Clark compreende a questão toda da seguinte maneira, abre aspas, ao considerar a postura política e a atitude dos judeus sionistas, pode-se entender por que os nazistas os respeitavam e estavam dispostos a trabalhar com eles. Os sionistas eram ousados e politicamente astutos. 3 fatores em particular parecem ter despertado tratamento e relações benéficas com os nazistas. Em primeiro lugar, as minorias étnicas e os estrangeiros tinham que ser exigentes com eles. Eles tiveram que exigir um tratamento igual ou justo. Em segundo lugar, eles tiveram que resistir ativamente aos maus-tratos. Aqueles que reclamaram com as autoridades de ocupação alemãs, protestaram em seu próprio nome, fizeram petições a Hitler ou pegaram em armas contra os ocupantes alemães, tendiam a receber concessões. Por último, os colaboradores deveriam dar algo em troca de um tratamento digno. Poloneses, ucranianos, ciganos, judeus e outros grupos étnicos perseguidos que ajudaram proativamente os alemães, de maneira direta e confiante, tendiam a sobreviver a represálias e massacres. Enquanto a mudança de maré da guerra contra a Alemanha facilitou as relações entre os alemães e os ocupados, já que os ocupados estavam em vantagem, não há dúvida de que milhões de estrangeiros e minorias étnicas sobreviveram ao regime nazista e aos primeiros anos da guerra apenas desta forma. Tudo isto posto, pode-se afirmar que o Estado de Israel foi a Zion de Hitler? A resposta, é claro, é um retumbante não. No entanto, como apontou Edwin Black em The Transfer Agreement, sem Havará
talvez não fosse possível o Israel que nasceu logo após a guerra, em 1948.